Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Olha, Cacilda, foi aos 11 anos. Houve um júri lá na minha cidade e eu consegui entrar no júri. Um tio da minha mulher, me levou, me pôs para dentro do júri. Tinha mobilizado a cidade e tinha 2 grandes advogados. Contraponto hoje conversa com Márcio Thomas Bastos, advogado, ex-ministro da Justiça no governo Lula e presidente da comissão julgadora do Prêmio Novare. O senhor foi ministro da Justiça do Brasil no primeiro mandato de Luiz Inácio da Silva e mais 3 meses do segundo. Por que não quis continuar? Olha, é uma história comprida que eu vou resumir. Eu, quando fui para o Ministério, tinha combinado com o presidente de ficar 2 anos. Acabei ficando 50 meses, mais de 4 anos. E eu cometi um erro estratégico, que foi deixar minha família aqui. Minha netinha tinha nascido, minha primeira netinha, minha mulher ficou aqui, minha filha e meus 2 netos hoje. Então, eu gostava muito do Ministério. Cheguei a brincar uma vez que eu não sabia como é que eu tinha vivido antes sem ser ministro da Justiça. Eu gostava muito do trabalho lá, mas chegou um momento em que a vida lá já não estava boa para mim. Então eu combinei com o presidente. Saudades daqui? Saudade daqui, saudade da família, vontade de voltar a São Paulo e também vontade de voltar a advogar, porque eu advoguei 45 anos ininterruptos. Então eu voltei por causa disso. O presidente foi muito gentil, agradeceu, queria que eu ficasse. Eu disse, eu também gostaria de ficar, mas eu prefiro voltar porque eu acho que já cumpri a parte que me cabia. Hoje, além de advogar, o senhor preside a comissão julgadora do Prêmio Novare. Esse prêmio é um incentivo à reforma da justiça, doutor Márcio? Esse prêmio é uma coisa muito importante, Cacilda, porque ele visa exatamente isso, identificar boas práticas e difundir essas práticas, boas práticas judiciárias. Ele cuida de gestão da justiça. Porque grandes reformas foram feitas no governo do presidente. A emenda constitucional número 45, depois as leis de processo civil, penal e trabalhista, e agora a questão da gestão. E o Prêmio Novare, que está na 6ª edição, é uma iniciativa muito importante na medida em que ele procura exatamente fazer isso, encontrar juízes criativos, promotores criativos, advogados que encontrem uma nova maneira de fazer as coisas, tribunais que se informatizem e premia isso, premia bem, de modo que eu acredito que isso é um grande incentivo para aquela justiça rápida e eficaz com que todos nós que lidamos com o direito sonhamos. Conte então para nós um pouquinho do lançamento, né, nos vários estados, da premiação e do critério de escolha para os premiados. Olha, nós temos um júri de primeiro mundo. Tem 3 ministros do Supremo, vários ministros do Superior Tribunal de Justiça, advogados ilustres do Brasil inteiro, inclusive de São Paulo, e ministros de Estado, em suma, pessoas assim qualificadas que realmente dão sangue. Eles trabalham naquilo, ao lado das suas funções normais, com muita dedicação, pesquisando, procurando, comparando, a fim de premiar com certeza. Isso é um estímulo muito grande para as pessoas exercitarem a sua criatividade. Hoje existem gabinetes nos tribunais superiores onde se faz uma organização racional do trabalho perfeita, de modo que tudo aquilo que foi propiciado pela emenda 45 para diminuir, desafogar o Poder Judiciário, encontra no Prêmio Novare o seu contraponto. Nós já fizemos o lançamento do prêmio no Rio, já fizemos em São Paulo, em Brasília e agora vamos fazer na Bahia. De modo que, depois disso, até o fim de julho estará terminada a fase de inscrições. E depois disso, começa a verificação pelos nossos consultores e depois, mais para o fim do ano, o júri se reúne, encontra as práticas, premia umas, dá menção honrosa para outras. O prêmio é bom, R$50 mil em dinheiro
para cada uma dessas práticas, são 5 práticas, e depois entregamos esses prêmios numa solenidade importante, toda cheia de rituais, presidida algumas vezes pelo presidente da República. O presidente da República, Lula, já presidiu uma vez e nós esperamos que ele presida outra vez agora. Então, realmente é uma coisa importante, é uma coisa séria. O presidente do Supremo Tribunal Federal faz parte do nosso júri. Então, é uma coisa muito assim consistente. Sim. É um trabalho. Estamos na 6ª edição do Inovare. O Inovare começou em 2004 e nós já estamos na 6ª edição, né, dele. Ele é recente, ele vem assim criando muitas condições para que o Poder Judiciário realmente melhore. Falemos agora da advocacia. O senhor começou a atuar no júri em 1957, ministro, participando de quase 700 julgamentos. Dá para dizer que desde o primeiro dia até o último, a intensidade do envolvimento da emoção foi a mesma? Foi sim. No começo você fica mais nervoso você fica sempre. Sempre. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, ele dizia uma coisa, grande orador consumado, consagrado. Então, uma vez, foi um rapaz se aconselhar com ele, falou, primeiro-ministro, eu fico muito nervoso quando eu vou falar, queria que o senhor, que é um grande orador, me desse um conselho. Ele falou, o que você sente? Ele falou, olha, eu sinto uma pedra aqui dentro do estômago, assim. Aí o Churchill perguntou para ele, como é essa pedra? Ele falou, não, é como se fosse uma coisa quadrada aqui dentro. Ele falou, olha, igualzinha a minha, porque eu também sinto uma pedra aqui dentro do estômago. A gente sente sempre. Eu fiz um júri o ano passado e tive a mesma emoção, o mesmo nervoso, a mesma excitação intelectual, o mesmo medo de não dar certo. Parece que você vai dar um salto sem rede de trapézio, assim, né? Você não sabe o que vai te acontecer, como na primeira vez que eu fiz um júri. É uma emoção que se renova e eu acho que a condição de você fazer um bom júri é essa, você ficar nervoso antes, você ficar em estado de júri, como dizia o Evandro Lins e Silva, de modo que você chegue lá bem tenso, com bastante adrenalina, para conseguir fazer o seu trabalho de uma maneira correta e eficiente. Ministro Márcio Thomas Bastos, o senhor foi um dos que peticionaram o impeachment do presidente da República, Fernando Collor de Mello. O impeachment, naquela época, ele foi bem colocado. Achei correto, adequado na situação. Foi favorável, acho que foi um marco, né, para a política brasileira, para a consolidação da democracia. Eu achei que foi meio que uma mobilização de outros partidos. O Brasil tem que ser um país sério, né? Se a história voltasse no tempo, o senhor faria isso novamente? Olha, eu acho que sim. Naquele momento, sem entrar em julgamentos pessoais, nem em julgamentos de mérito, naquele momento era o que a nação brasileira queria. Havia uma quebra de confiança muito grande. Havia uma noção que foi expressa naqueles comícios que se faziam, que foi expressa naquelas marchas, e nas votações na Câmara dos Deputados e depois no Senado, havia o sentimento de que o presidente tinha quebrado a confiança que a nação brasileira tinha nele. De modo que eu acredito que a solução do impeachment, além de mostrar o amadurecimento do regime democrático brasileiro, porque o país passou sem traumas, por isso que por si só é traumático, remover um presidente da República eleito pelo voto direto, eu acho que era uma medida que se impunha naquele momento, o impeachment do presidente. O senhor continua defendendo a liberação da maconha e de outras drogas? Isso exige uma explicação. Sim. Eu acredito que a repressão tem um limite no combate às drogas. Tanto que a guerra contra as drogas, encetada pelos Estados Unidos, na Colômbia, por exemplo, tem se mostrado derrotada. Existem duas posições fundamentais, uma de guerra intransigente e outra de tentar tratar o usuário de uma maneira mais pensando na redução dos danos. Eu sou a favor dessa maneira, dessa linha de pensamento que se exprime na perspectiva de trabalho da ONU, ao contrário dessa luta sem quartel que envolve os Estados Unidos. Mas eu acredito que a solução para as drogas só vai existir quando houver um consenso mundial de que o combate à droga passa por certas medidas que têm que ser tomadas em todo lugar. Não adianta liberar a droga no Brasil e não liberar na Argentina e não liberar nos Estados Unidos. Eu acho que é preciso uma solução global, porque o tráfico de drogas é uma coisa tão cruel,
e tem uma capacidade tão grande de gerar caixa, de gerar recursos que vão ser empregados na corrupção, na violência, na morte, que a única maneira, talvez, de combatê-los com eficiência não é só a repressão da polícia, porque a repressão tem um limite, mas é também tornar aquilo um negócio desinteressante. É combatê-los dentro dessa época de globalização, quando eles se apropriaram de todos os meios que os negócios legítimos usam, era melhor fazer uma solução global e uma solução desse tipo, de tornar o negócio do tráfico de drogas desinteressante. Com drogas, isso tudo não tem por que legalizar uma coisa dessa. Sou a favor, sim. Eu sou totalmente contra também. Vai piorar muito mais do que já está. O tabaco e o álcool são legalizados, já fazem o que fazem. Eu sou a favor, mas tem que pesar isso direitinho, tem que balancear. Sou contra, totalmente. Olha, eu sou contra porque é uma coisa que pode acabar com a vida da pessoa. Como ministro da Justiça, o senhor reestruturou a Polícia Federal, isto é, virou a Polícia Federal do avesso, entre aspas. Sente orgulho por isso? Olha, muito orgulho, porque eu acho que a Polícia Federal deu um salto qualitativo e agora não tem mais volta. Deu um salto qualitativo porque ela foi reequipada, porque ela foi reestruturada, porque ela passou a usar métodos modernos de investigação, e porque, enfim, ela conseguiu exprimir no combate a crimes que nunca tinham sido combatidos seriamente no Brasil, com os métodos que ela usava, ela conseguiu exprimir efetivamente um combate ao crime organizado como nunca houve no Brasil. Em alguns casos, há uma clara tentativa de se atacar, de se destruir a Polícia Federal. Palavras suas. Quem gostaria de destruir a Polícia Federal, ministro? Olha, os bandidos seguramente. Todos os bandidos têm o maior interesse em que a Polícia Federal seja desmoralizada, seja desacreditada. Agora, existem dois tipos de crítica. Existe a crítica destrutiva, que é a crítica de quem não quer ajudar, mas quer atrapalhar, quer acabar com a Polícia Federal. Existe a crítica construtiva. Essa eu acho que é importante, fundamental. Eu mesmo me sinto no direito de fazer isso às vezes, porque eu compreendo que a Polícia Federal, tal como ela está hoje, ela está amadurecendo, com as doenças infantis que todo mundo tem na infância e na adolescência. Então, ela precisa melhorar algumas coisas? Precisa. Isso está sendo feito? Está sendo feito. E essas críticas construtivas, essas críticas para melhorar, para impedir abuso, eu acho que essas são muito bem-vindas. As críticas más são aquelas que visam a destruir a Polícia Federal. Mudemos um pouco de assunto. O senhor acha que o Supremo Tribunal Federal de hoje está mais próximo das ruas, isto é, do cidadão comum? Está sim, depois da reforma constitucional 45 e agora com dois institutos importantes que são a súmula vinculante e a repercussão geral. Curiosamente, eu era contra a súmula vinculante. Era contra? Era contra. Mas não sou mais. E então, o Supremo Tribunal Federal hoje é muito diferente. Ele é um tribunal voltado para a nação brasileira. Ele é um tribunal que se ocupa de grandes temas, até porque ele tem tempo e tem possibilidade de se ocupar desses grandes temas. Então, eu acredito que esse Supremo Tribunal Federal, assim, muito mais representativo da nação brasileira do que eram os tribunais anteriores, é um grande tribunal. E eu tô assim, muito orgulhoso também de ter contribuído, na medida do possível, para a atual formação do Supremo Tribunal Federal. Bem, doutor Márcio, agora, antes do intervalo, confesse, as declarações de amor são mais calorosas quando se tem a prática do júri? Olha, eu acho que sim, né? Qualquer tipo de declaração fica melhor, as de amor inclusive, né? A dona não se queixa. Não se queixa, não. Bom, nós vamos interromper um pouquinho o nosso bate-papo para um pequeno intervalo. Você não saia daí. Daqui a pouco estaremos de volta com o ex-ministro da Justiça, Márcio Thomas Bastos. Nossa Caixa, mais que um banco, o nosso banco. Conte para nós como aquele menino Márcio, nascido na pequena Cruzeiro, no interior de São Paulo, encantou-se logo aos 11 anos de idade pela advocacia.
Olha, Cacilda, foi aos 11 anos. Houve um júri lá na minha cidade e eu consegui entrar no júri. Um tio da minha mulher, me levou, me pôs para dentro do júri. Tinha mobilizado a cidade e tinha 2 grandes advogados fazendo a defesa. Estava no colégio ainda, né? Eu estava no ginásio, no primeiro ano do ginásio. E aí então começou aquele júri, eu fiquei deslumbrado com aquilo. Quando eu vi os advogados falando, o réu era um árabe e o advogado fazia uma comparação com as montanhas do Líbano e as montanhas que tinham lá em Cruzeiro, na peroração. Eu achei aquilo tão lindo. Eu falei, eu queria fazer isso. Aí o juiz me viu. Eu era pequenininho, mas o juiz me viu, assim, estava lotado, e ele mandou o oficial de justiça me tirar, porque eu era menor, não podia assistir o júri. Então, aquilo me deixou marcado fortemente, e a lembrança mais remota que eu tenho de uma decisão que eu tomei de fazer aquilo, que é defender no júri. Foi daí, desde os 11 anos. E nunca hesitei, nunca tergiversei depois dessa vocação. Eu sempre quis isso e continuo querendo. E o senhor adquiriu ao longo desses anos uma invejável lista de clientes. Agora, cá entre nós, um deles, o promotor Igor Ferreira da Silva, continua em local incerto e não sabido? Olha, pelo que eu sei, sim. Esse júri faz muito tempo que aconteceu. Não foi um júri, foi um julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo órgão especial. E depois do julgamento, ao qual ele queria comparecer, olha que coisa curiosa, ele queria comparecer ao julgamento, para com a sua presença dar uma demonstração da sua inocência. Mas aí houve um consenso no tribunal para que ele não comparecesse. Então ele não compareceu, fizemos o júri e ele foi condenado. Fizemos o julgamento e ele foi condenado a uma pena alta. Depois disso, ele, que tinha me dito, tá bom, então eu não vou ao júri, mas vou passar o julgamento numa igreja rezando, para que os desembargadores se iluminem, ele nunca mais eu ouvi, nunca mais tive notícia dele, né? Não sei onde ele estará. Realmente ele se escondeu muito bem. Eu tenho, até hoje, a convicção de que ele não matou a mulher. Mas aquilo transitou em julgado, não tem a menor dúvida. Nós fomos até o Supremo com recursos de toda a ordem e hoje, para todos os efeitos, foi ele que matou a mulher pela decisão da Justiça. O senhor é um apaixonado leitor de romances. Não seria essa a mesma veia que pulsa pelos julgamentos passionais? Eu acho que sim, é a mesma coisa. É aquela frase do Gilberto Amato que eu citei. Ele diz, quando eu leio um livro de direito, eu conheço a vida por fora. Quando eu leio um romance do Dostoiévski, por exemplo, que ele citava nesse caso, eu vejo a vida por dentro. O júri é a mesma coisa, né? Quando você lê um romance, quando você